Boa tarde. Oi, meninas. Me deem um retorno aí. Eu já estou na sala, não tem aluno nenhum. Vocês já enviaram o link? Eu vou dar uma aula só mesmo? Arranjaram outra pessoa? Oi, meninas. Me deem um retorno aí. Eu já estou na sala, não tem aluno nenhum. Vocês já enviaram o link? Eu vou dar uma aula só mesmo? Arranjaram outra pessoa? Ficar melhor para você. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tarde. Tudo bem com vocês? Tudo? Tudo. Estamos de novo aqui, né? Uhum. A Ana Bia fica assim meio coringa. Quando alguém tem um probleminha,
Mas eu também já precisei que alguém me ajudasse. Estamos esperando um pouquinho para ver se para, porque toda hora chegando gente. O professor de geografia não vai dar aula hoje, não, né? Bom, me pediram para substituir, eu nem sei se é Léo? Sim, Leon. Sim. Então, me pediram para substituir Léo, me pediram agora, em cima da hora. Por isso que o link demorou. Hã? Por isso que o link demorou. Demorou, pois é. Então vai ter aula de português, né? Vai ter uma aula de português. Léo daria 2? Sim. Daria até 3h30. A sua até 3 horas, né? Não, é até 15 para as 3. Ah, De 2h45. 15 para as 3. Randall me pediu as 2 aulas, mas eu não posso. Eu dou aula agora à tarde no ProUni e eu deixei para preparar o material um pouquinho antes. Não tem a menor chance. Pessoal, queria perguntar uma coisa a vocês. Na aula de segunda-feira, eu trabalhei com verbos, não foi? Aqueles slides sobre verbos. Sim. Estão lembrados? Aham. Passou presente, pretérito perfeito. Sim, mas não exatamente, me lembro de falar muito isso com vocês, que o foco era não na conjugação do verbo. O foco era no que os verbos, os tempos verbais indicam. Lembra, ó, o presente pode indicar um fato habitual, um fato no momento... Professor, Oi? tua câmera está desligada. Minha câmera está desligada? Aham. Na verdade, ela não está desligada, não. Vou te explicar. Minha câmera... Ela não está ligada. Ela tá fechando. Deixa eu ver se ela vai... Ela não está funcionando. Eu vou tentar a outra câmera, porque eu estou tendo esse problema desde semana passada. A câmera do computador, ela começou a dar problema desde o início da pandemia. Aí eu comprei outra. Aí vê agora. Estou Ué. aqui. Aê! Antes estivesse sem câmera. Para eu não ver a cara de esmilinguido. Ó, os cabelos brancos. É porque me pegaram de surpresa, né? Eu costumo dar um upzinho no visual para poder aparecer bonitinho aqui na fita. Além de tudo, estou sem empregada. Então, me tiraram assim, acabando de arrumar a cozinha, quando o Randall me ligou, me mandou mensagem. Bom, então, quero retomar aqui, lembrando o seguinte. A aula de segunda-feira não foi para vocês conjugarem verbos. Porque isso a gente não vê mais em provas de concurso, muito menos no concurso, nas provas do IFE, que fazem uma abordagem sempre contextualizada, sempre em cima de algum texto. Alguém quer falar alguma coisa? Bom, Não. então, o mais importante da aula foi eu mostrar para vocês o que cada tempo verbal indica, para vocês entenderem por que o autor de um texto faz determinadas escolhas. A escolha do tempo verbal, como a escolha de tudo que a pessoa coloca no texto dela, não é à toa, não. Não é algo aleatório, tem uma razão de ser. Só vou dar um exemplo aqui, lembrar vocês um exemplo. Quando você narra uma história que já aconteceu, geralmente, quase na totalidade das vezes, a gente usa um pretérito perfeito. Naquele dia, ela chegou e viu que o seu quarto tinha sido revirado. Tudo no passado. Mas,
se eu quero fazer com que essa narrativa se aproxime do leitor, faça o leitor imaginar que ela está acontecendo, eu posso usar o presente. E aí eu vou dizer que eu usei um presente histórico, porque é passado. Eu digo assim, naquele dia, naquele momento, ela entra no quarto e vê que suas coisas tinham sido reviradas. Então, ó, entra e vê, e não entrou e viu. O autor que escolhe colocar os verbos no presente, mesmo a história já tendo acontecido, ele quer fazer a gente sentir aquele presente muito próximo. Então, isso tudo a gente chama de recursos linguísticos. São coisas que os autores utilizam para alcançar os objetivos deles. Então, como a gente já viu todos os vídeos, todos os slides, eu só queria perguntar uma coisa. A gente chegou a fazer algum exercício? Não. Não. Então, a continuação dos slides, eu vou compartilhar aqui com vocês e vou dar um tempinho. Tá no livro essas atividades ou não? Oi? Essas atividades estão no livro? Não, não, nada disso está no livro. Vou dizer a vocês, isso aqui, se você procurar na sua apostila, como na maioria dos livros, o que você vai achar é conjugação verbal. Aí você vai encontrar... em alguns materiais, a gente tem esse estudo do que cada tempo e modo verbal representam, indicam. Mas eu fiz uma seleção, eu peguei alguns slides na internet, peguei alguns do material dos meus alunos lá no ProUni, montei, né? Aproveitei que eu já tinha trabalhado com eles e montei para trabalhar com vocês também. Então, nós vamos começar aqui. Ó. A última coisa que nós vimos foi isso aqui, vocês lembram? Está todo mundo enxergando a minha tela bem? Aham. Sim. Então, lembra que esse foi o último slide? Uhum. Verbos defectivos são aqueles que você não pode conjugar em todas as pessoas, como colorir na primeira do singular, eu coloro, não. Você bota eu pinto, eu cubro com cores. E em seguida eu ia começar, mas não deu tempo, claro, os exercícios. Então, o que vocês vão fazer? Pega lápis, papel, caneta, papel. Ninguém vai copiar a pergunta. Vocês só vão escrever as respostas. E depois eu vou voltar e corrigir com vocês. Tudo bem? Quem não assistiu a aula de segunda-feira vai ter um pouquinho de dificuldade, mas também não é nenhum... Bicho de 7 cabeças. Vamos lá? Vou dar 2 minutos para cada questão. Tá.
Vocês sabem como é que se chama isso que vocês estão fazendo aqui? Correlação Dever. verbal. Quem quer falar alguma coisa? Poderia. Correlacionar. Oi. Oi. Poderia passar para 2? Correlacionar é estabelecer relação entre os dois. Então, o verbo que você colocar aqui vai ter que combinar com daqui e com daqui. Senão, não tem correlação. Pronto? Pronto, pode passar para 2. Posso passar para a próxima? Pode. 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 E Agora, número 2. Já estou voltando enquanto vocês fazem, tá? Aí tem uns verbinhos mais enjoados, por exemplo, o verbo ver, o verbo intervir, o verbo reaver. Enjoadinho. O verbo satisfazer. Posso ir para o próximo? ainda não. Tá. Por mim já pode passar. Pronto? Pronto. Eu mostrei esse slide para vocês na aula passada? Mostrou. Tá. Sim. Resolvendo problemas com verbos, gerundismo. Imagine que essa seja uma questão em que vocês teriam que eliminar o gerundismo. Como é que ficaria essa frase sem o gerundismo? Isso é o que vocês têm que fazer aí, escrever essa frase. Vamos estar lançando uma coleção para você poder estar parando de falar errado. Eu quero a frase. Professor,
Conseguiram? Sim. Professor, Oi? o que é gerundismo? É porque eu não consegui ver a Você aula assistiu toda a aula ontem. segunda-feira? Gerundismo é Segunda-feira. um vício, um defeito de linguagem que a gente está vendo muito nos últimos tempos, desde que começou esse negócio de telemarketing. Eu não sei por que isso está muito associado à linguagem do telemarketing, essa coisa de atendimento por telefone. Então, esse vamos estar lançando, essa construção que tem gerúndio no final, absolutamente desnecessária, começou a ficar muito comum. Vamos estar transferindo a senhora e a senhora vai estar sendo atendida e todas as suas reclamações vão estar sendo comunicadas. Percebeu? É uma locução verbal formada por 3 verbos. O primeiro é sempre o verbo ir, vai, vou, vamos. E o último verbo está no gerúndio. E é uma estrutura verbal que, na verdade, é em inglês que existe esse tempo verbal. Se não me engano, é o future perfect tense, uma coisa assim. Em português, essa construção não existe e passou a ser usada com muita frequência. É um defeito, então a gente pode corrigir. Conseguiram? Sim. Meu Deus, quanto mais eu me olho no espelho, mais eu percebo que essa aula hoje não devia ser gravada. Por isso que ninguém quer mostrar as câmeras aí, né? Liberar, abrir as câmeras. É mais bonita que eu. A bela figura. Próximo slide agora. Dá para ir? Dá, tranquilo. Alguém precisa de mais tempo? Eu só não consegui terminar de fazer a 2. Mas depois A eu faço. 2? Uhum. No final eu volto para aquelas que vocês tiveram mais dificuldade para responder. Tá bom. Posso ir para a próxima? Pode. Falta de correlação verbal. Tente corrigir. Correlação verbal é isso aqui, ó. Peraí. É você usar os verbos que estabelecem relação um com o outro. Então, aqui vocês vão perceber, eu tenho o verbo notava e viria. Será que está fazendo sentido? Está combinando? Então, como eu estou dizendo que nenhum deles, ó, falta de correção, de correlação, tente corrigir. Estou dizendo que todos têm problemas e você pode corrigir.
Tentei dar uma ajeitadinha aqui na cara. Conseguiram? Tô fazendo ainda. Estão achando difícil? Mais ou menos. Muito? É razoável. Mais ou menos. Hã? Mais ou menos. E agora? Tô quase. Dá para ir para o último? Ainda não, rapidinho. Posso colocar o último aqui? Não pode. Oi. Pra mim pode. Ainda não. Depois eu volto. Outros erros. Aqui, ó, eram erros de correlação verbal. O verbo da primeira não estava combinando com o verbo da segunda. Aqui eu botei vários erros que vocês podem descobrir. Tem uns difíceis mesmo. Seria só para dizer qual é o verbo no lugar desse? Na verdade, outros erros, você pode encontrar um verbo conjugado de forma errada. É o que vai acontecer mais aí. O verbo foi usado numa pessoa, tempo e modo de forma incorreta. O que é interpelá-lo? Interpelar alguém é perguntar alguma coisa, questionar alguma coisa, tá? Tá bom.
Alguns são fáceis, mas tem outros que são mais enjoadinhos. Aí vocês vão me perguntar, Ana Beatriz, isso cai na prova do IFE? Olha, até alguns anos atrás, sempre tinha uma questãozinha de verbo. Nos últimos anos, não. Aliás, nos últimos anos não tem praticamente nada desse estudo de gramática. Mas quem vai garantir? Quem pode afirmar que a gente não vai ter aí um retorno a uma prova mais tradicional, mais com questões de gramática, né? Asneira, tipo, bobagens? Oi? Asneiras, ele está dizendo asneira. Asneiras são bobagens. Ah, ok. Posso voltar para ver se alguém... Ainda não. Então tá, vou esperar. Oi? Agora deu, né, povo? Vamos lá. Vou voltar. Dou mais assim aqueles segundos antes de dar a resposta. Nessa aqui, deixa eu ver se tem alguém. Não tem ninguém que chegou depois, não, né? Não apareceu mais aqui. Aqui, vocês teriam que completar com alguma opção em que os três combinassem. O que vocês imaginaram? Eu marquei a E. Eu marquei a Também. O que mais? Que outras Letra E opções a também. gente tem aí? Só é? Quer dizer que esse povo todo que está aqui marcou a letra E? Pode ser a D também. Marcou qual? Pode ser a D. D. Então, vamos ver. Se ele quiser, estaria certo. Se ele quisesse, também. Se ele queria, Não. já não Nada a ver. combina. Então, eu posso eliminar a letra C. Letra C. Vamos ver a segunda. Se for quiser, se ele quiser a velha casa de janelas brancas e nos... Fizesse. Ó, se ele quiser e nos... Qual é a única conjugação possível? Faça. E nos... Faça. Se ele Quiser. quiser e nos fizer, gente. Não existe outro tempo verbal que possa se encaixar aí. Se ele quiser e nos fizer uma proposta,
Mas veja bem, tem alguma em que eu encontre quiser e fizer? Não. Não. Então, só pode ser quisesse. Se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos Fizesse. desse uma proposta, nós a Examinaríamos. Examinaríamos. Então, é. examinaremos? Examinaríamos. Examinaríamos com atenção. Então, olha como os verbos são três. Uma oração vai complementando a outra. Então, a gente precisa que haja correlação. Olha a letra A. Se ele quiser a velha casa de janelas brancas e nos fizesse, se ele quiser e nos fizesse, não faz sentido. A B, se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos faça uma proposta, então já eliminamos a B, a C a gente eliminou de cara, que queria, não cabe aí. Se o quiser, pode a D também. Qual? Se quiser, não pode igual a é a E. Só pode a letra E. É. Se ele quisesse a velha casa de janelas brancas e nos fizesse uma proposta, nós a examinaríamos com atenção. Todo mundo entendeu agora o que é correlacionar verbos? Quer dizer, um com o outro. A número 2, que teve gente que me disse que não tinha... Não queria terminar. Olha lá. Emprego das formas verbais. Olha os verbos complicadinhos que tem aí. Na letra A, é o verbo ver. Na letra B, é o verbo intervir. Quer dizer, se meter na história. Impedir alguma coisa. O verbo intervir é igual ao vir. Do mesmo jeito que você conjuga o verbo vir, você conjuga o verbo intervir. O verbo reaver é bem diferente. Essa aí eu tenho quase certeza que vocês não conhecem. A letra D é o verbo satisfazer. É igualzinho ao fazer. Na letra E, você tem o verbo vir e o verbo ver. Alguém descobriu qual é a única opção em que nós temos tudo correto? É? A colega acertou quando falou da letra E. É a certa. Se vierem aqui e virem este quadro desastroso, tomarão providências. Ó, o verbo vir. Quando eu vier, quando tu vieres, quando eles vierem. O verbo ver. Quando eu vir, quando eles virem. Agora que a gente já sabe que a letra E é a que está correta, vamos descobrir os erros das outras? Qual é o erro da letra A? Quem sabe? Verem. Não, ficarão. Ficarão não combina com verem. Esteja. Mas não é porque combina ou não combina, não. E até combina. Não, tá na dúvida. O problema é que esse aí é o verbo ver. Quando eu vir, quando tu vires, quando ele vir. Quando nós virmos, quando vós virdes, quando eles virem. O erro está na forma de terceira pessoa do plural, do futuro do subjuntivo. É virem. Quando virem, Quando virem, né?
ficarão arrasados. Oi? Então é quando virem, né? Quando virem. A letra B, o erro está num verbo que a gente usa pouco e que Acabaram? se atrapalha com ele. É o verbo intervir. Intervir vem de vir. O verbo vir você conjuga assim, no passado. Eu vim, tu vieste, ele veio. Então, ele... Quem tem coragem de usar aí? Interveio? Interveio. Não é interviu. Dá uma rasteirazinha na gente, né? Veio? É, interveio. Como é que é o verbo vir? Estranho essa palavra. Eu vim, tu vieste, ele veio. Eu intervim, tu intervieste, ele interveio. Podem usar sem medo. Tudo bem? Tudo. Tudo com você. A letra C. Essa é maldade, porque quase ninguém... É reaverem. Hã? Eu acho que é reaverem o erro. Não, é rehouverem. Reaverem? É. Pagarão as contas se rehouverem o dinheiro. Quem ia acertar essa? Ai, que verbo estranho, cara. Não é estranho? Tá doido. Mas é o correto. É verdade. As tensões diminuirão quando vocês... Satisfazerem os desejos. Satisfazerem eu acho que é o errado. Conjuga igual ao fazer. Se ao invés de satisfazerem, perdão, se ao invés do verbo satisfazer fosse o verbo fazer, como é que vocês diriam? As tensões diminuirão quando vocês... Fizeram. Hã? Fizerem? Pode falar. As tensões diminuirão quando vocês Fizerem. fizerem. Se o fazer é fizerem, o satisfazer é satisfizerem. Meu Deus, a Ana Bia hoje está falando de coisas que eu nunca vou usar. Você não, tem todo o direito, mas quando você vir isso na sua frente, É. você vai dizer que o outro escreveu errado. Aí você paga um mico muito maior, porque é você que não sabe. O A que modificou tudo, né? Satisfazerem. Como? O A que mudou tudo do satisfazerem. Porque o verbo fazer conjuga assim, quando eu fizer, quando tu fizeres, quando ele fizer, quando eles fizerem. Então, quando eles satisfizerem. Satisfizerem. A última está certinho. Vamos para aqui agora. Se eu quisesse corrigir esse gerundismo. Alguém quer falar como é que fez aí? Vamos lançar uma coleção para você parar de falar errado. Perfeito. Vamos lançar uma coleção para você parar de falar errado. Você podia até lançaremos uma coleção, mas o vamos lançar também está tranquilo. Eu pensei lançaremos uma coleção ou vamos lançar uma coleção para você parar de falar errado. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre gerundismo? Não. A aula está acabando e nós vamos finalizar. Professora. Correlação. O que vocês corrigiram na primeira frase? Eu botei naqueles poemas não notava-se qualquer troca
e vulgaridade que viria a manchar o estilo do romantismo. Eu troquei. Qualquer traço de vulgaridade que Qualquer traço de vulgaridade que viria a manchar o não, estilo romantista. não. É esse Viesse. viesse. Ai, viesse. Não se notava qualquer traço que viesse a manchar. Tá? Se você usou notava, aqui tem que ser viesse. Naquela casa não se falava de nenhum assunto que viesse a dar confusão. Viu? Então, é o viesse que deveria estar no lugar do viria. Na segunda, quem mudou, mudou o quê? Eram. Aqueles em que Bons tempos aqueles em que as preocupações financeiras eram Eram. a nossa maior angústia. botei isso também. Era a nossa Alguém maior. botou diferente?